Tudo bem, Carol? Olá, tudo sim, e você, professor? Tudo bem. Tem um aluno novo aqui hoje. Eu vi que temos um aluno novo. Ô, É, amigo, é. saudades! Eu venho prestigiar a aula do nobre professor e ele fica tirando uma na minha cara. É. Não tô tirando. A gente brinca com quem a gente gosta só. Já ouviu esse ditado? Espero que seja verdade. É. Vamos esperar a galera aí. Ajustando os trecos aqui. Oi, Nilva. Tudo bem? Nilva? Entrou? Professor, boa noite. Tudo bem? Bem, tô não, tô com morrendo de dor de cabeça hoje. Ih, caramba, hoje vai ser a aula dos. Tá todo mundo na perrenga hoje, até o Alcides tá aí, ó, com perrenga. Não, tô morrendo de dor de cabeça mesmo hoje. É. A matéria não vai te ajudar muito hoje, não. Então, acho que nem na aula eu vou ficar. Você que manda. Mas aí eu vou ficar com falta? Hã? Se eu não ficar na aula, eu vou ficar com falta? Ué, Ué, eu tô doente, dor de cabeça, minha pressão tá alta. normal, descansa. Não tem nenhuma falta aqui. Vamos que eu coloco uma fotinha pra você. Tá, se eu não aguentar, eu saio. Tá bom. Não. Quem que entrou aí agora? Carol? Boa noite. Oi, Carol. Boa noite. Boa noite. Fala, tá indo. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Tudo? Tranquilo. O Everton entrou? Oi, professor, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite. Fala, Maria. Entrou também? Quase todo mundo. Só mais um pouquinho. E a gente já começa. Boa noite, Maria. Tá sem microfone hoje, hein? Beleza. Tranquilo.
2 minutinhos a gente já começa. Vocês não viram aí que hoje nós temos nova presença do aluno novo aí, pô? Todo mundo entrou, ninguém falou nada, ninguém viu. Ninguém nem me nota mais, professor. Você tá ofuscado, viu? O Alcides pela primeira vez no ano aqui, pô. Depois amanhã eu vou reclamar na secretaria. O professor ficou aluno. Vamos começar então, gente. Qualquer coisa, os novos vão entrando. Deixa eu colocar aqui. Buenas. Então, vamos embora. Sistema de Informações para Controle de Operações, capítulo 8, lá do livro de Gestão de Serviços, do Guianese, lá do Azulzinho, né? E esse capítulo, ele trata sobre uma coisa, se vocês pegarem ele a seco lá para ler, vocês vão sentir um pouco de dificuldade, está numa linguagem bem complicada lá e tal. Mas eu procurei fazer o máximo de mais tranquilo para vocês aqui, para que vocês entendessem. Acho que acabou ficando legal aqui, dá para entender de boa. Joyce. Entrou, Joyce? Entrei. Boa noite. Tá. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Então, vamos lá. Então, como eu ia dizendo, galera, esse capítulo, ele é um pouco chato e tal, para quem pega lá no livro, mas eu procurei fazer o mais sucinto possível, de uma forma mais tranquila para vocês. E aí, vamos clicar aqui mais aqui. Oi, Laís. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Boa Tava noite. sumida, mulher? Na correria, professor, graças a Deus. Então tá bom. Se tá compensando, tá bom. Tá, né? tá. Então tá bom. Então vamos lá. Então, pessoal, vamos dar início aí, né? Sistema de informações para controle de operações. Nada mais é do que a gente vai falar aqui sobre planejamento do processo, tá? E o que é planejar, que a gente já aprendeu em demanda e tal? E planejar significa nem sobrar e nem faltar. Você precisa estar trabalhando isso da melhor forma possível para que esteja tudo dentro da sua produção, que você consiga atender, que não sobre muito, mas que também não falte, tá? Então, é simplesmente um controle, né? Então, é planejamento e controle, tá? É o processo de planejar e controlar. Então, planejar é ter algum tipo de visão a respeito do futuro, para que hoje se possa tomar as decisões adequadas para que se tenham os efeitos, o efeito desejado no futuro. Então, eu estou planejando com base em alguns dados que eu tenho hoje, no presente, para que eu sinta pouco lá no futuro, tá? Para que essas decisões sejam mais adequadas possíveis. Se eu não tiver nenhum tipo de dados, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou simplesmente tomar uma decisão no escuro. É aquilo que a gente fala sempre. Você quando você toma decisões sem base de dados, o que vai acontecer? Você está chutando, você está com 50% de acerto e 50% de erro.
À medida que você vai aumentando essa possibilidade com dados, por exemplo, eu vou comparar os dados desse ano com o do ano passado, eu já começo a ter situações em que eu consigo prever o futuro, e aí tomar essas decisões mais adequadas. Agora está uma zoeira violenta, né? Eu praticamente de uns 2 anos para cá, na questão da loja, quando a loja estava aberta, era impossível, nesses últimos 2 anos, você fazer um planejamento de controle. Então, a gente acabava perdendo um pouco a noção do que comprar. Às vezes, a gente comprava demais, às vezes, comprava menos, tal. Mas era por quê? Porque com esse negócio da pandemia, até um pouco antes da pandemia, com essa questão da economia tá do jeito que está, a gente não conseguia fazer a previsão. A gente buscava os dados no passado, né? Buscava os dados do passado, presente e tal, tentando fazer a compra no futuro, só que isso não era constante. Isso às vezes subia lá em cima e tal, às vezes descia. Então isso era problemático demais. Chegou ao ponto de vender, por exemplo, 3 vezes menos no Natal, que é uma data que supostamente você compraria um monte. Aí você acaba sobrando estoque para você vender em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e eu estou com estoque deles até agora, tá? Não vendendo mais na física, mas eu estou com estoque deles até agora. Tá tudo pago? Tá tudo pago, mas é ruim quando você compra desse jeito. É melhor que você entre com uma coleção nova e você traga alguma coisa de novo, do que você ficar girando o mesmo produto, porque aí você não consegue passar eles para frente para os mesmos clientes, tá? Então, isso que é o problema de você não planejar. Aliás, não planejar não, porque às vezes você planeja mais com dados que são reais, mas que podem te sacanear, né, vamos dizer assim. Então, ó, a visão de futuro, né, obtém-se a partir de algum tipo de sistema de previsão, ou seja, qualquer tipo de dados. Eu posso buscar informações no software de gestão, eu posso buscar informações com qualquer tipo de coisa, tá? Para que você tenha alguma coisa para comparar, tá? Então, se eu vou planejar, eu preciso comparar com alguma coisa, eu preciso ter uma base para que eu não caia do cavalo ali, que eu não faça uma bobeira. Olha lá, só apertava o Matheus. Vou colocar ele aqui. Fala, Matheus. Matheus, entrou? Entrei, professor. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Bem, você? Tudo bem. Tá. Então, galera, é isso. Quando desse capítulo, o que eu preciso entender é justamente isso, que eu vou precisar de algum tipo de dados, tá, para que eu tome essas decisões, ok? Então, ele fica fácil a partir do momento que a gente faz esse movimento de entender dessa forma, tá? Então, ó, o processo de planejamento e controle das operações, ele deve seguir o sistema abaixo, o esquema abaixo, tá? Que é planejar, né? Você precisa planejar essa compra. Como eu estava falando para vocês, você precisa buscar os dados de dados anteriores, dados no passado, para que você tente chegar o mais próximo possível da sua compra planejada, que é a execução. Ok? Então, aí o ciclo seria planejar, executar, que seria a compra, ou qualquer tipo de operação que eu vá fazer dentro da fábrica, né? E aí, pessoal, eu preciso controlar, tá? Se eu controlo, eu aprovo ou reprovo. E aí eu vou fazer alguma coisa nova ou não. Por exemplo, se eu reprovei, não deu certo, no ano que vem eu não posso fazer a mesma burrada. Então eu preciso mudar a forma com que eu vou fazer esse planejamento, tá? Então isso aqui é sempre um ciclo
em que, como no marketing, ele não vai ter fim nunca. Então, eu vou lá, planejo, executo, eu faço uma compra, eu faço qualquer operação de serviço, eu controlo ela para ver se ela deu certo ou não, se eu aprovo ou reprovo, e aí, se eu aprovo, eu continuo fazendo. Se eu reprovo, eu vou fazer um planejamento novo. Ok? Então, não tem muito segredo aí, não. É bem simples esse capítulo a partir do momento que a gente entende isso aqui, ó. Então, ó, o processo de planejamento e controle, ó. O planejamento define o que se pretende. Evidente, eu estou fazendo um planejamento hoje para eu fazer alguma execução futura, tá? A partir daí, executa-se o que se pretende, né? E compara-se o que se pretendia, o planejado. Então, eu vou comparar se o que eu pretendo, por exemplo, se a compra que eu fiz, tá, está de acordo com o meu planejamento, se ela está de acordo com o que foi vendido. Então, que se pretendia, né, que é o planejado, então eu vou ver se essa compra ela está de acordo com o que eu vendi o ano passado, por exemplo, acrescido de um pouco mais, se eu fiz alguma ação e tal, né? E aí, por último, eu vou né, buscar a execução, ok? Então, ó, em caso de discrepância, ou seja, em caso de não dar certo, né, toma-se ações corretivas para que se altere o planejamento ou o próprio processo de execução. Então, dessa forma, procura-se manter o andamento da produção de bens e serviços sob controle. Então, pessoal, fiz um planejamento, eu tenho que checar, tá? Chequei, deu certo, beleza. Não deu certo, faço de novo. Simples assim, ok? Então, não, como eu falei para vocês, é bem tranquilo isso aqui, do jeito que ele está aqui. Então, ó, hoje, existe um outro elemento além desses 4 aí que a gente falou, né? Hoje existe outro elemento que deveria estar presente em esquemas operacionais. Então, além do planejamento, execução, controle e ações corretivas, há de se considerar, sempre, né, a melhoria dos sistemas, tá? Para superar os concorrentes mais fortes no mercado. Então, eu também não posso me acomodar, olha, deu certo, fiz ação, planejamento, executei, fiz o controle, deu certo, eu vou sentar na cadeira e ficar esperando o concorrente me ultrapassar. Então, eu tenho que estar sempre, também, além das ações aí de planejamento, controle, execução, né, e das ações corretivas, eu preciso estar sempre melhorando esse sistema de alguma forma, tá? Então, é necessário melhorar continuamente as especificações e visar os objetivos cada vez mais ambiciosos no planejamento, tá? Então, melhorar continuamente. Lembra que a gente falava sempre do sistema Kaizen, que é o sistema da Toyota. Na Toyota, o lema deles é que cada dia você pode melhorar alguma coisa, tá? Nunca você fica parado no tempo. Então, o que acontece com a Toyota hoje? Hoje você tem um carro confiável. Eles vendem carro pela confiança. É o posicionamento de mercado deles em cima de um planejamento que é executado dentro da fábrica, tá? É um posicionamento de que você vende carros confiáveis, ok? Então, bem tranquilo, né? Isso deve ser feito porque os concorrentes estão continuamente melhorando e novos concorrentes estão continuamente ingressando para competir por esses mercados. Então, se eu não é o concorrente direto que está trabalhando comigo hoje, que está tentando tomar o mercado, são novos que aparecem no mercado. Então, por isso, essa questão de que está sempre melhorando o processo. Ok? Então, ó, um dos aspectos mais importantes da função de planejamento são, naturalmente, as previsões. É difícil você prever, tá? Quando você consegue prever alguma coisa de uma forma mais segura, é muito melhor para a sua empresa, tá? Mas é difícil você prever. Vocês veem que eu comentei aqui que mesmo em situações mais complicadas,
como nas compras agora, que eram feitas, que a gente não estava conseguindo bater na loja essas compras, buscando esse planejamento, né? Porque ela estava oscilando demais, eram questões de mercado, você tinha Jornal Nacional que vinha, trazia uma informação, outros veículos de informação traziam informações pessimistas, e aí as pessoas se retraem mesmo, as pessoas não compram, né? E aí é complicado você manter as situações dessa forma. Então, mas dentro disso tudo, mesmo que elas não deem certo, é melhor você tentar fazer esse planejamento do que você fazer essas previsões no escuro, tá? Se você errar um planejamento com base em dados do ano passado, você não vai errar, por exemplo, o ano todo. Você vai errar 1, 2 meses de compras ali que você faça, tal, mas muito mais próximo de uma previsão que seja legal, que seja uma previsão futura que seja mais adequada, tá? Então é importantíssimo isso. Então, ó, previsões na gestão de operações e serviços, né, que é o que a gente vai trabalhar hoje, tá? Essas previsões em serviço, é necessário que se tenha uma noção bem aproximada de como a demanda vai comportar-se no futuro, tá? Como é que vai ser o meu mercado no futuro? Quanto eu vou vender? Quanto eu preciso produzir para não sobrar e não faltar, tá? Isso é demanda. Então, eu preciso buscar um planejamento para que essa demanda não ultrapasse nem falte, tá? Então, ele vai comportar-se no futuro, né, para que se possa garantir que a quantidade adequada de capacidade produtiva, que é o que a gente chama de gargalo, pessoal, tá? Quantidade adequada produtiva é quando você consegue produzir o máximo que a sua empresa que tem de capacidade de produção, tá? Então, isso a gente chama de quantidade adequada. O que é quantidade adequada? É que eu esteja muito próximo do que a gente chama de gargalo. Esteja muito próximo do máximo que eu tenho da capacidade produtiva. Ok? Então, para se ter essa questão de chegar muito perto do gargalo, pessoal, eu preciso planejar muito bem. Porque, normalmente, quando eu estou perto do gargalo, muito possivelmente pode faltar produto no mercado. Tá? Se entra, por exemplo, um cara novo querendo comprar seu, e você tem um certo planejamento, é capaz que falte esse produto para esse teu cliente. Ok? A gente viu bastante isso agora no Covid, quando faltava alguns determinados produtos, tá? Que foi papel higiênico, faltou gás de cozinha, faltou algumas outras coisas. No início lá faltou produtos básicos, né? Então, a gente viu muito essa questão aí, as fábricas trabalhando no seu máximo e não conseguindo suprir o mercado. Tudo bem que isso é uma coisa esporádica, tá? Mas é necessário que você tenha um planejamento para isso. Por exemplo, como é que eu posso estar trabalhando isso? Eu venho trabalhando com uma fábrica de Franca, que eu falei para os caras, tá? Até tentando puxar isso aqui, que eu falei para os caras o seguinte: quando eu vou entregar um sapato online, tá? De venda online, o que é interessante? Eu ter esse sapato em mãos para eu entregar o quanto antes possível. Se não for dessa forma, tá? Eu preciso entregar no menor prazo possível. E essa fábrica queria me dar 72 horas para entregar esse produto, para ele sair da fábrica para o meu cliente. Então, eu estou tentando reduzir isso. De que forma? Falar, não, vocês deixam alguns produtos prontos, tá, no estoque para que a gente possa ir consumindo ele. Depois vocês vão só repondo. Tá? Então, a gente está negociando com a fábrica dessa forma. Nem para você e nem para mim. Vai ser bom para você que não precisa correr para atender esse mercado aí, que seria eu e alguns outros que trabalham dessa forma. Tá? Seria interessante para a fábrica, porque se eles não atenderem dessa forma, eu vou procurar outro. Tá? Foi o que a Netshoes fez. Eu vou
abrir uma agência de correio aqui dentro, porque a sua agência de correio não está conseguindo me suprir, tá? Está demorando 1, 2 dias a mais do que deveria. Então, está todo mundo procurando diferenciais de mercado, e esses diferenciais de mercado podem vir de formas planejadas com o seu fornecedor, ou se você estiver trabalhando dentro da própria fábrica, né? Se você vai lá e negocia com os seus fornecedores, para que as coisas andem melhor, para que esse planejamento fique mais adequado. Tá? Que a gente falou aqui, a gente tem que estar sempre melhorando, a gente tem que estar sempre buscando situações em que a coisa acontece de forma mais legal. Beleza? Então, ó, ainda sobre as previsões da gestão aí, né? Frequentemente, as únicas ou as melhores informações disponíveis para os sistemas de operações basearem suas previsões de demanda são informações sobre a demanda passada, ou seja, sobre as vendas passadas, sobre aquilo que eu fiz no passado. Quanto eu produzi no passado, por exemplo, no Natal, quanto eu produzi no Natal do ano passado? Quanto eu vou ter que produzir esse ano? Né? Então, o que ele está me falando aqui? Que a única fonte, por exemplo, dentro de uma fábrica de previsões seria as demandas passadas, ou seja, o que aconteceu no passado. Eu planejar em cima da análise do que aconteceu no passado. Ok? Então, nesse ponto, ó, é importante conceituar a diferença entre as previsões de vendas e previsões de demanda. Então, eu vendi agora, né? E qual era a minha previsão de produção? Olha, bateu com a minha previsão de vendas, isso é planejamento, tá? Simplesmente isso. Eu tentar fazer com que as minhas vendas sejam mais próximas da minha demanda, ok? Então, ó, previsões de vendas são estimativas de quanto uma determinada organização vai vender ao longo de um determinado horizonte futuro. Tá? Então, eu preciso determinar um tempo. Eu não posso simplesmente fazer uma previsão de vendas de 5 anos. Tá? Tem gente que costuma fazer isso, né, em fábricas. Vai dar metas para o seu funcionário e faz em cima do ano todo. Não é em cima do ano todo. Por exemplo, em dezembro você vende determinadas fábricas, né? Vendem mais. Em janeiro, elas vão em promoção, elas vendem bem. Em fevereiro, normalmente, essa venda ela cai absurdamente. Então, não posso fazer previsões, porque quando a gente fala aqui de demanda, a gente fala de funcionários, a gente fala de produtos, a gente fala de serviços, tá? Então, ó, essas previsões de vendas, elas têm que ser estimadas, tá? Em um horizonte próximo. Por exemplo, eu vou utilizar um ano apenas. Eu vou utilizar nos últimos 2 anos, mas eu vou comparar ano a ano. Aí sim, aí é legal, tá? Agora, se eu fizer isso em uma longa escala de tempo, isso vai ser problemático, tá? Então, as previsões de vendas, ó, elas são restritas ou limitadas, por exemplo, pela capacidade de produção da empresa. Eu não vou fazer uma previsão de vendas absurda, sendo que a capacidade da minha empresa é uma determinada, tá? Então, o que ele está me falando aqui, ó, de que ela é restrita justamente pela capacidade de produção da fábrica. Eu não posso fazer uma previsão de vendas em cima mais do que eu possa produzir. Isso é absurdo, né? Não tem nada a ver, ok? Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode interromper, tá, galera? Não tem problema não. Então, ó, para ser capaz de analisar adequadamente dados históricos de demanda, né? Ou seja, o que é dados históricos? Dados passados, dados que já aconteceram. Então, para ser capaz de analisar esses dados históricos de demanda, os gerentes frequentemente usam as técnicas de séries temporais. A gente já vai ver aqui as 4 formas de séries temporais que eu posso utilizar como análise de demanda. Beleza? Então, ó, os analistas plotam os dados históricos, ou seja, eles puxam os dados históricos, né, as previsões não, as vendas antigas ou planejamentos antigos, numa escala de tempo.
né, de tempos, e então passam a tentar identificar usando técnicas estatísticas ou mesmo abordagens menos analíticas, tá? O que são técnicas estatísticas? Olha, se eu vendi nos últimos 5 anos, em dezembro, eu vendi na média de X. Esse ano, em dezembro, provavelmente, eu vou vender a média de X, mais um pouquinho, né? Então, essas são as previsões de vendas estatísticas. Ou você pode usar algumas abordagens menos analíticas. Por exemplo, alguma coisa que aconteceu, mas que só aconteceu nos últimos anos, por exemplo, o Black Friday, né? Black Friday aconteceu nos últimos anos, não era uma coisa corriqueira aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, sim, já era uma coisa que acontecia todos os anos. Então, no Brasil, já bagunçaram o Black Friday. Tem nego antecipando, aí o cara está sem vender, ele joga antes, tal, né? Mas são dados menos analíticos aí que eu consigo também ter uma certa previsão, tá? E padrões consistentes de comportamento ou de forma, ou seja, se isso aconteceu esse ano passado, ano retrasado e tal, então eles são padrões de comportamento. Então, muito provavelmente, vai acontecer alguma coisa muito próxima desse ano, tá? Então, ó, uma série temporal de demandas pode ter, por exemplo, um padrão constante, tendencial, sazonal ou alguma combinação de 2 ou mais padrões. Então, vamos ver como é que se dá esses padrões aí, ó. Primeiro, constante, tá? Eu tenho produtos, por exemplo, o arroz, tá? O feijão, esse tipo de coisa, que a venda dele, ela é constante, ela não vai subir muito lá no Natal, tá? Então, eu tenho uma certa constante, então eu tenho como prever isso. Ó, vocês vão ver que tem poucos picos aí de vendas mais altos, tem poucos picos para menos, tal. Então, eu tenho uma horizontal aí, né, que a gente chama de constante, ok? Na segunda, a gente tem a tendencial. Se dá muito quando a gente compara com alguns dados que acontecem, por exemplo, na economia, né? A gente sabe que vai ter um aumento de vendas porque as pessoas passaram a receber mais, tal, tiveram aumento, alguma coisa desse tipo. Então, ela é tendencial, tá? Existe uma tendência de que essas vendas vão crescer por algum motivo, ok? Na terceira, é a sazonal. O que é a sazonal? É justamente isso que eu venho falando para vocês. Você compara os anos anteriores. Ó, o ano 1, o ano 2, às vezes eu costumava comparar nos últimos 5 anos, para ver se tinha alguma diferença de sazonalidade. Por exemplo, deu algum pico estranho em uns outros anos, né? Mas tudo bem, a gente sabia exatamente o que tinha acontecido naquele pico. Por exemplo, se eu entrava com alguma ação de promoção, naturalmente que esse pico iria adiantar. E eu não tinha feito nos outros anos, naturalmente que esse pico ia dar alguma alteração aí que a gente não estava prevendo, tá? Então, eu tenho como analisar, faz a comparação entre vários anos. Existem softwares de gestão de loja, de fábrica tal, de que você compara lá todos os anos que você quiser, tá? O meu software comparava os últimos 6 anos que eu tinha, aliás, os últimos 10 anos, se eu quisesse, eu conseguia comparar através de gráficos, ok? Exatamente como está aqui o sazonal, ó, tá? E tem também o cíclico, né? Que eles revelam aumentos e reduções. Ó. Isso acontece muito em períodos de tempo, quando você pega, por exemplo, um ano de vendas, né? Aquilo que eu estava falando para vocês. Ó, no comecinho lá, ele tem um pico alto, porque a gente passou pelo Natal, aí ele foi descendo até o mês de março, que é onde as pessoas terminam de pagar IPVA, tal, material escolar, tal. Então, isso tende a cair nos meses de fevereiro e março. Aí depois começam as datas importantes, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças. A tendência é que isso tenha um aumento gradual, tá? Então, eu
tenho essa sazonalidade, mas ela é para cima, para baixo e tal, e eu vou procurar entender o porquê que existe isso. Beleza? Tudo bem até aí, pessoal? Então, ó, qual a importância de ter modelos de previsão sofisticados? Então, a gente viu até aqui, quando você tem dados, né, para você comparar. A gente faz modelos de previsão sofisticados quando você não tem tantos dados assim para fazer essa comparação, tá? Então, existe uma formulazinha aí, tá, de desvio médio absoluto, ou seja, quando que você vai ter esses desvios, tá? Então, você consegue prever aí. Então, ó, a resposta depende de qual é o custo associado ao erro de previsão. Por exemplo, se eu tiver esses erros, né, de previsão envolverem bastante custos, tá? Aí eu preciso ter algum tipo de previsão, porque senão eu corro o risco de fechar uma fábrica, tá? E aí, por exemplo, se essas previsões não correm o risco de gerar um grande problema para a empresa, vamos dizer assim, tá? Eu não preciso fazer esse tipo de análise. É bom que faça, mas eu não preciso fazer, tá? Então aí, ó, desvio médio absoluto, né, é uma divisão entre a soma dos valores absolutos dos erros de previsão para todos os períodos, ou seja, eu pego todos os períodos que eu tenho na mão ali, se eu não estou comparando com de uma forma anual, que eu tenho todo um controle, olha, janeiro, fevereiro, março, abril, eu sei exatamente o que aconteceu, tá? Eu vou somar todos esses valores absolutos e vou dividir pelo número de períodos que eu quero aí, tá? Para que eu tenha para que eu saiba qual pode ser esse desvio. O que pode desviar aí, pode ser problemático para a minha fábrica, ok? Então, ó, há basicamente, né, duas grandes abordagens possíveis para a escolha desses modelos de previsão. Existem os qualitativos e os quantitativos, tá? Os qualitativos, eles são, em geral, mais usados quando se pretende obter previsões a respeito dos fenômenos não quantificáveis. Ou seja, eu não consigo quantificar, eu não consigo saber qual é a quantidade. Então, eu vou optar pelo qualitativo, tá? Já os quantitativos, já os modelos quantitativos, são aqueles que eu consigo, de alguma forma, prever. Tá? São fenômenos quantificáveis, ou seja, eu posso analisar através de dados históricos, que a gente falou aqui, né, de análises passadas, de registros, né, e obteníveis, ou seja, de registros que eu consigo obter de alguma forma, tá? Esses registros. Pessoal, isso pode vir de inúmeras formas. Eu posso, por exemplo, pegar um funcionário e ver com ele aquilo que foi a minha previsão. Ele sabe que naquela época, se eu não tenho condições de prever isso através de um software de gestão, né? Tem várias lojas hoje que estão engatinhando ainda, né? Que não tem dinheiro para compra, por exemplo, de um software de gestão. Apesar de que hoje isso barateou-se muito, só não tem quem não quer. Hoje só não trabalha com gestão quem não quer, tá? Então, eu posso obter esses dados tranquilamente hoje, tá? Não existe mais vendas, por exemplo, não existe mais planejamento sem que você tenha esses dados quantificáveis. Não existe como você planejar sem ter esses dados quantificados, a não ser que a gente faça essa demanda, essa previsão de demanda aqui, né, de forma alterada aqui. Beleza? Então, ó, hoje eu vou até parar por aqui para não carregar demais, porque a gente vai ter umas 2, 3 aulas sobre essa questão aqui, tá? E eu não vou carregar ela justamente porque ela é bem complicadinha, tá? Milagre! Ó, hoje foi tranquilo, hein? Ó, 45 minutos de aula, quando que vocês iam ter isso aqui? É porque hoje o Alcides está aí.
Alcides, por favor, compareça a todas as aulas. Ué, eu pego no pé dos outros, eu já cansei já, agora eu tenho que pegar no pé de nego novo. Aluno novo. Aluno novo, exatamente. Tá todo mundo, né? Só não tá o Alisson hoje, né? Nilva, sobreviveu? Nilva sobreviveu ou saiu? Sua presença, cara. Paulo, tá indo. Beleza, galera. Descansemos, então, já que vocês ficam tanto pedindo para que a gente termine isso antes. Aí eu já vou terminar antes também, que eu já vou prever aqui qual vai ser o trabalhinho que eu vou dar para vocês esse semestre. Ô, Senhor. Ô, professor, dá prova. Ah, da prova, vocês entram aqui no grupo e fica discutindo no grupo. É a B. É a Claro B. que não. Dá pra... Não. Igual todos os professores fazem isso, pelo amor de Deus. É. Olha, Só você Você acha que é bonito tá isso? acabando o ano, tá acabando a Meu faculdade. Eu amo o Senhor Jesus. Nossa. Obrigado. Começou a choradeira. Professor, muito é sem o nosso graça. último semestre da faculdade. Você quer que a gente fique com essa péssima lembrança de você? Eu quero. Meu Deus.